É 4 de julho de 1969, aproximadamente 9 horas e 58 da noite, e a pequena cidade de Vallejo, Califórnia, está em causa após um crime hediondo ter sido cometido. Paul Stine, um taxista renomado e marido de sua namorada da escola secundária, acaba de ser baleado na cabeça a curta distância. O som de uma única bala ecoa pela noite quente de verão enquanto sua vida escapa. A área é um mar de pânico, com pessoas gritando e correndo em busca de segurança, desesperadamente procurando uma fuga dessa violência sem sentido. O som assustador de sirenes de polícia pode ser ouvido à distância se aproximando. A cena é um caos desorganizado com pessoas freneticamente tentando fazer sentido da tragédia que se desenrola diante delas. O cheiro de fulminante sangue mistura-se com o aroma doce das flores em flor enquanto os oficiais de polícia correm para o local para garantir a área. O táxi de Paul Stine, um Plymouth Horizon branco de 1963, está estacionado na calçada, um mar de vidro quebrado e sonhos quebrados em seu interior. O bairro, uma vez pacífico, agora é um local de crime, enquanto os detetives e especialistas forenses começam a varrer a área em busca de pistas. As luzes piscantes dos carros de polícia iluminam a noite escura, pintando a cena em um azul sinistro. Paul Stine, um homem de 29 anos com um sorriso amigável e um forte senso de família, acaba de se tornar uma vítima da fúria brutal do assassino do Zodíaco. Com um sorriso quente e um coração bondoso, ele dirigia seu táxi pelas ruas de Vallejo, nunca suspeitando que sua vida estava prestes a ser cortada em um ato sem sentido de violência. A presença do assassino do Zodíaco agora é mais do que uma presença, é um fato, deixando atrás de si um rastro de medo e desespero. O mundo nunca esquecerá esse evento trágico enquanto as notícias do assassinato se espalham como fogo fato. À medida que a noite avança, a lenda do assassino do Zodíaco começa a tomar forma. Testemunhas na área relataram ter ouvido o som de uma única bala seguida pelo escorregamento de pneus enquanto o assassino do Zodíaco se afastava da cena. Muitos outros relataram ter visto um homem fugindo da área, mas nenhum pôde fornecer uma descrição detalhada do perpetrador. Os relatos das testemunhas mais tarde se tornariam peças cruciais de evidência, mas, nesse momento, os detalhes pareciam irrelevantes. A única coisa que importava era o corpo sem vida de Paul Stine, frio e imóvel no chão. A noite de 4 de julho de 1969 será eternamente gravada nas memórias das pessoas que testemunharam esse evento trágico. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Certifique-se de curtir, compartilhar e comentar abaixo para nos dizer o que você pensa desse caso. Vamos voltar ao início dessa história, um mundo cheio de mistério e intriga. Na década de 1960 e início da década de 1970, uma onda de terror varreu o estado da Califórnia, alegando a vida de vítimas inocentes e assustando o coração de quem pensava estar seguro. Uma série de assassinatos brutais e sequestros deixaram atrás de si um rastro de perguntas sem resposta e um sentimento de desespero sobrepujante. Quem estava por trás desses crimes hediondos e o que os levou a cometer tais atrocidades? Enquanto exploramos o mundo do assassino do Zodíaco, vamos seguir um rastro de pistas criptografadas, mensagens criptografadas e apelos desesperados por ajuda. No meio dessa turbulência, uma figura emergiu das sombras, deixando atrás de si uma tarjeta de apresentação que mudaria para sempre o rosto do crime verdadeiro. A identidade real do assassino do Zodíaco permanece um mistério até hoje, mas seu impacto no mundo é inegável. Com um código criptográfico ao seu nome, eles zombaram das autoridades com mensagens criativas e quebra-cabeças não resolvidos. Essas mensagens se tornariam um marco de seu jogo tortuoso, testando a metralha dos melhores detetives do negócio. Enquanto exploramos a história do assassino do Zodíaco, vamos desvendar as reviravoltas e as curvas que levaram a esse momento na história. Vamos examinar os motivos, os métodos e a loucura por trás dos crimes. A pessoa central nesse caso era Arthur Leigh Gallen, um homem de 45 anos que vivia em Vallejo, Califórnia, no momento das supostas crimes do assassino do Zodíaco. Ele era um morador do bairro onde o primeiro assassinato ocorreu e era conhecido por ter uma fascinação com o trabalho policial e as investigações do assassino do Zodíaco.
Arthur era um homem casado com uma filha que frequentemente ouvia suas conversas sobre o assassino do Zodíaco e até mesmo via lendo livros e revistas sobre o caso. Apesar de seu interesse no caso, a vida pessoal de Allen parecia ordinária, com um emprego estável em uma loja local como vendedor de estoque. Seus vizinhos o descreveram como quieto e sem pretensões, sem motivo aparente para temê-lo. A vida diária de Arthur Leigh Allen parecia inexpressiva, com seu emprego na loja sendo seu foco principal. Ele passava a maior parte do seu tempo trabalhando e passava as noites com sua família, que parecia amá-lo. Sua esposa, Patrícia, o descreveu como um pai devotado e um marido amável. No entanto, sua fascinação com os crimes do assassino do Zodíaco e seus esforços para resolver o caso levantaram algumas bandeiras vermelhas entre seus conhecidos. Apesar de seu comportamento quieto, o amor de Allen pelos crimes do assassino do Zodíaco parecia quase obsessivo. À primeira vista, Arthur Leigh Allen parecia um homem agradável e relativo, e sua filha o adorava. Seus vizinhos o viam frequentemente levando seu cão e o saudavam. No entanto, à medida que os crimes do assassino do Zodíaco continuavam a chocar a nação, o comportamento de Allen se tornou cada vez mais errático. Ele seria frequentemente visto falando consigo mesmo e faria comentários estranhos sobre o assassino do Zodíaco. Sua família começou a notar mudanças em seu comportamento, mas elas as ignoraram como mera fascinação. As relações de Arthur Leigh Allen eram relativamente normais, com sua esposa e filha sendo suas confidantes mais próximas. Ele tinha alguns conhecidos do trabalho, mas não pareciam ser próximos. De acordo com sua esposa, Allen frequentemente conversava com seu melhor amigo, um homem chamado Bill, mas até mesmo ele parecia estar em alerta à medida que os crimes do assassino do Zodíaco aumentavam. Não está claro se Allen confidenciou a alguém sobre suas verdadeiras emoções em relação ao assassino do Zodíaco. Nas semanas que antecederam os crimes mais brutais do assassino do Zodíaco, o comportamento de Allen se tornou cada vez mais errático. O que mudou nos meses que antecederam o incidente ainda não está claro, mas é conhecido que a fascinação de Arthur Leigh Allen com o assassino do Zodíaco atingiu um pico febril. Ele frequentemente ficava acordado até tarde da noite, lendo livros e revistas sobre o caso, e até mesmo tentava recriar os crimes do assassino do Zodíaco em sua mente. Sua esposa começou a notar mudanças em seu comportamento e frequentemente o encontrava olhando para os artigos de jornal sobre o assassino do Zodíaco. Sua filha frequentemente ouvia ele falando consigo mesmo, tentando entender a mente do assassino do Zodíaco. Apesar de sua fascinação, a família de Allen parecia pensar que ele era inofensivo. Os primeiros sinais de alerta de que algo estava errado com Arthur Leigh Allen foram largamente ignorados por aqueles ao seu redor. Sua esposa frequentemente brincava sobre sua obsessão com o assassino do Zodíaco, mas nunca pensou que ele fosse capaz dos crimes em si. Sua filha frequentemente brincava ao lado de seu pai, fingindo ser o assassino do Zodíaco, mas nunca pensou que fosse real. Seus colegas de trabalho na loja frequentemente o viam olhando para os artigos de jornal sobre o assassino do Zodíaco, mas não pensaram muito nisso. Foi apenas quando os crimes mais brutais do assassino do Zodíaco ocorreram que as pessoas começaram a suspeitar que Allen fosse o assassino. Foi seu colega de trabalho, que permanecerá anônimo, que primeiro notou que algo estava errado com Arthur Leigh Allen. Ela frequentemente o via falando consigo mesmo e fazendo comentários estranhos sobre o assassino do Zodíaco. No início, ela pensou que ele era apenas um excêntrico inofensivo, mas à medida que os crimes do assassino do Zodíaco aumentavam, ela começou a suspeitar que Allen poderia estar envolvido. Ela confidenciou a alguns de seus colegas de trabalho, mas eles pensaram que ela estava louca. À medida que as semanas passavam, a colega de trabalho se tornou cada vez mais convencida de que Allen era o assassino do Zodíaco. À medida que os crimes do assassino do Zodíaco continuavam a chocar a nação, a pergunta em mente de todos era: Arthur Leigh Allen realmente era o assassino, ou era apenas uma coincidência? A evidência contra ele estava aumentando, mas ele parecia tão um cidadão normal e respeitável. Sua família o amava, e seus vizinhos frequentemente o descreviam como um homem quieto e sem pretensões. Mas à medida que a investigação continuou, uma coisa se tornou clara: Arthur Leigh Allen não era o que parecia. Mas o quê?
Foi uma noite de outono cristalina em 4 de julho de 1969, em Vallejo, Califórnia. O sol estava se pondo sobre a Baía de São Francisco, lançando uma luz dourada sobre as ruas suburbanas quietas. O ar estava cheio do cheiro de churrasco e fogos de artifício, mas às 12h15 da madrugada, um silêncio súbito e ominoso caiu sobre o bairro. As ruas estavam vazias, exceto por um casal sozinho, David Faraday e Betty Lou Jensen, que estavam estacionados em uma estrada isolada de amor em Blue Rock Springs Road. Uma chuva leve começou a cair, lançando uma névoa sobre o cenário. A noite começou como qualquer outra para o jovem casal. Eles haviam dirigido para o local isolado em um carro azul Volkswagen, e estavam estacionados ao lado da estrada. De acordo com testemunhas, o casal foi visto entrando no carro por volta das 22 horas, aparentemente sem saber da perigosa ameaça que os esperava. À medida que as horas passavam, o carro do casal permaneceu estático, sem indicação de problemas. Enquanto isso, uma figura suspeita foi vista circulando pelo local mais cedo naquela noite, alimentando as suspeitas de quem mais tarde suspeitaria que um assassino em série estava à solta. Às 12h15 da madrugada, um tiro ecoou do escuro, atingindo David Faraday na cabeça. A porta do carro se abriu, e Betty Lou Jensen foi arrastada do veículo, sofrendo uma ferida fatal na cabeça e no pescoço. O assassino então atingiu David Faraday novamente, matando-o instantaneamente. Os corpos do casal foram deixados caídos em uma poça de sangue, um testemunho brutal da crueldade do assassino. A chuva continuou a cair, lavando qualquer evidência que possa ter sido deixada para trás. O detalhe mais chocante deste crime é a carta assinada pelo assassino do Zodíaco para o Vallejo Times Herald, reivindicando a responsabilidade pelos assassinatos e se gabando de seu trabalho. A carta lia: "Eu sou o que tem estado ligando para a polícia de vez em quando, o que tem estado chamando os nomes das meninas que foram assassinadas." O assassino provocou a polícia, assinando com uma mensagem criptográfica: "Eu sou o Zodíaco, 408-1319, PH, 4387, uma referência ao número de telefone de uma cabine telefônica perto do local do crime." À medida que a notícia dos assassinatos duplos se espalhou, o pânico se apoderou da comunidade. A polícia foi chamada ao local, e uma investigação foi lançada, mas o assassino não foi encontrado. A primeira pessoa a descobrir os corpos foi um motorista que passava, que ligou para a polícia, relatando um cenário de crime horroroso. O motorista, que desejava permanecer anônimo, afirmou que não havia visto nada suspeito e simplesmente encontrou os corpos por acaso. Comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? Foi um ataque premeditado ou um crime de momento? Compartilhe suas teorias conosco e vamos chegar ao fundo deste crime hediondo. A escala completa do que ocorreu se torna clara à medida que vamos mais fundo nos arquivos do caso, e é uma realidade chocante que deixará você sem fala. Mas antes de mergulharmos nisso, temos que perguntar: o que se você me dissesse que o assassino nunca foi pego? A investigação dos assassinatos duplos foi uma das maiores da história do Bay Area, com mais de 2.000 dicas e pistas chegando do público. A polícia ficou sem pistas, sem um motivo claro ou suspeitos em vista. À medida que os dias se transformaram em semanas, o assassino do Zodíaco permaneceu à solta, enviando cartas provocantes e mensagens criptográficas para a polícia e jornais, levando a comunidade a um estado de terror. Mas o que se você me dissesse que o assassino estava apenas começando? O momento em que o assassino do Zodíaco atacou pela primeira vez, as autoridades sabiam que tinham um caso como nenhum outro. Em 4 de julho de 1969, um casal estava caminhando pela praia em Benícia, Califórnia, quando foram abordados por um homem com uma arma. O homem, mais tarde identificado como o assassino do Zodíaco, abriu fogo no casal, mas felizmente eles não foram